Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, livro de Reis, 2 Reis, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. 2 Reis, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Se o irmão querer me ajudar no teclado ali, vai ser uma benção. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui junto com os irmãos nessa igreja e hoje poder ministrar para os irmãos, né? Deus seja louvado. Quantos encontraram, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água. Amém. Só até aí, tá bom. Tome um assento, glorificando ao nome do Senhor. Deus seja louvado, né? Nós conhecemos essa palavra, já vimos muita gente pregar, e caiu ao meu coração de ministrar essa mensagem. Eu estava ali pensando, e à tarde eu vim do serviço mais cedo, saí de Bituba, era meio-dia, após almoçar eu saí de Bituba, vim para Criciúma para ir para casa meditar um pouco o que eu iria trazer essa noite no culto de Vitória para a igreja do Senhor. E debatendo e remoendo e vendo o que eu ia pregar, o que eu ia ministrar. E ao sentar ali, Deus disse: fala que no vale eu faço milagre. Mas para nós entender aqui essa situação de eles estar num vale ao ponto de Deus resolver fazer um milagre para esse povo, para esses guerreiros, nós vamos ver que nesta época, quando Jorão, que era filho de Acabe, reinava em Israel, que era o 18º rei, que era filho de Acabe, e Acabe era um rei má, era um rei perverso, era um rei cruel. Você vai ver que nesta época Mesa pagava tributo para Israel, para o rei Acabe. Você vai ver que quando ele pagava para Israel, ele pagava para as 10 tribos, que o rei Acabe era o rei das 10 tribos. Você vai ver que nessa época, para nós entender, a nação de Israel, ela estava dividida por conta do pecado de Salomão. E se você olhar, você vai ver que só 3 reis reinaram em toda Israel. O primeiro rei foi Saul, que reinou sobre os 12 filhos de Jacó. Depois o segundo rei foi Davi, que reinara sobre os 12 filhos de Jacó. E o terceiro rei que reinara sobre todos os filhos de Jacó foi Salomão. Você vai ver que na época de Salomão foi um reinado próspero, foi um reinado abençoado. Salomão adquiriu muitas bênçãos, muitas riquezas, muitas prosperidade. Salomão fazia aliança com as outras nações, e nestas alianças ele adquiria ouro, pedras, marfins. Você vai ver que nesta época de Salomão era um reinado tão abençoado, era um reinado tão próspero, com a sabedoria que ele recebeu de Deus, com o conhecimento que ele tinha de fazer os negócios, na área política, ele fazendo aliança com as nações. Você vai ver que nas alianças, os reis davam os melhores presentes para ele, e também davam as virgens da cidade. Você vai ver também que nesta época de Salomão, de tanta riqueza que ele alcançou, e que ele adquiriu para a nação, você vai ver que ninguém queria guerrear contra Salomão. Você vai ver que Salomão teve 3 etapas na sua vida. A sua primeira etapa, ele escreve o livro de Cantares, aonde ele se derrete em poesia para uma mulher. Você vai ver quando ele está mais maduro no ministério, aonde ele era rei, ele começa a escrever o livro de Provérbios, dando a sabedoria, dando conhecimento para o povo, fazendo o povo a entender, a viver em meio à sociedade, como ser um para os outros, como ser um com os irmãos, um com os outros irmãos, como viver em meio à sociedade. Você vai ver que Salomão traz um conhecimento vasto para a sua nação.
E é nesta época que ele adquire muitas riquezas. Nesta época onde ele tem a sua própria marinha, que ele vai para a terra de Ofir. E na terra de Ofir, em uma primeira viagem que ele fez, ele trouxe 420 talentos de ouro. E esses talentos de ouro, você sabe que um talento de ouro é igual a 34 quilos. E esses 34 quilos, eu somando para os dias de hoje, equivalente aos dias de hoje, dava mais ou menos 13 mil quilos de ouro nos dias de hoje, se fosse em quilo. E você vai ver que em uma viagem dele só, que ele foi para a terra de Ofir, que Ofir era um dos oriundos de Noé, era um dos filhos de Noé, que quando chegou naquela terra, ele disse: essa terra é minha, e tomou posse. E ele pisou na terra onde tinha muito ouro e se tornou a capital do ouro. Você vai ver que em um ano inteiro, trazendo da terra de Ofir, ele trouxe de lá 667 talentos de ouro. Em um ano ele trouxe equivalente, trazendo para os dias de hoje, ele trouxe 57 bilhões, 790 milhões e 850 mil reais. Você vai ver que nem Neymar, em toda a sua carreira, vai ganhar o que ele ganhou, dado por Deus, em um ano. Você vai ver que nem o maior rico do mundo, em toda a sua vida, vai conquistar a riqueza que Salomão conquistou em um ano. Você observando a história de Salomão, você vai ver que, além da riqueza que ele adquiriu prosperidade para o povo, adquiriu bênçãos para o povo. Você vai ver que a família mais pobre na época de Salomão tinha 4 empregadas. Você sabe que a terra de Lodebar era uma terra miserável. Lá só ficavam os rejeitados, os abandonados. Era uma terra que não prosperava. Você vai ver que na época de Salomão, ele abre um braço do Rio Jordão, passando por dentro de Lodebar e acabando com a miséria de Lodebar. Você vai ver que quando ele faz o palácio dele, quando ele termina o palácio dele, só para chegar no palácio dele, na casa dele, tinha que andar mais ou menos meio quilômetro para chegar na entrada da porta do palácio de Salomão. E você vai ver que era banhado de ouro puro os degraus, e cada degrau tinha um leão encurvado. Cada leão pesava 1.500 quilos de ouro. Esta foi a época de Salomão, uma época próspera, uma época de muita riqueza, uma época de muita aliança, uma época de muita glória naquela época. Você vai ver que 40 anos que ele reinou em Israel, ninguém queria brigar ou guerrear com Salomão. Todo mundo queria ser amigo dele por causa da riqueza que ele tinha. Agora você vai ver que no final da sua carreira, no final da sua história, ele diz que tudo é vaidade. No final da sua carreira, quando ele dá o declínio espiritual, quando o profeta vinha e dizia: olha, não é bom que o homem tenha muitas mulheres. E você vai ver que toda a sua carreira, um monte de barra de ouro não perverteu o coração de Salomão. Você vai ver que a política não perverteu o coração de Salomão, mas um monte de barra de saia fez Salomão se afastar da presença de Deus. E é nesta época, quando ele faz um templo faju, diante do templo do Senhor, a qual ele construiu, a qual foi dado por revelação para o seu pai Davi. Quando ele faz um templo faju para as mulheres pagãs, e ele coloca um símbolo, porque elas pedem um símbolo, o mesmo símbolo que tinha no templo do Senhor, o mesmo símbolo que tinha lá dentro, que era um símbolo de uma estrela de 6 pontas, que foi dado também por revelação a Davi por Deus. Ele pega esse símbolo dessa estrela, e elas pedem: olha, nós queremos também esse símbolo dentro do nosso templo. Estava de frente com o templo do Senhor. Sabe o que ele faz? No final da sua carreira, ele pega esse símbolo e coloca dentro do templo delas. Sabe o que acontece? Só que não era um símbolo de 6 pontas, era um símbolo de 5 pontas, que hoje é usado na feitiçaria, na macumbaria, vocês sabem, que é um símbolo de um bode. E é nesta época que Deus vira as costas para ele. É nestes momentos da fraqueza de Salomão, que quando ele começa a perverter o coração dele, olhando para as coisas do mundo e olhando, se entregando aquilo que Deus abominava, é que Deus afasta dele e Deus divide o reinado no meio. Quando o seu filho começa a reinar, o reinado estava dividido. 10 tribos foram embora, ficando 2 tribos. E dali cada vez mais se tornou pior.
E dali cada vez mais o povo não queria mais comunhão com Deus. Dali cada vez mais o povo não queria adorar Deus. E tudo que Deus queria desde o princípio da Bíblia é intimidade com o seu povo. É que o seu povo viesse o adorar pela beleza da sua santidade. Mas não havia mais isso nessa época. Você vai ver que a nação estava dividida. E quem reinava era o rei Acabe. Era um rei muito mau. E você vai ver que Acabe, das 10 tribos que ele tinha para escolher uma mulher, ele foi lá em Beirudes buscar uma mulher para se casar. E quem é que ele traz de lá? Traz uma mulher chamada sacerdotisa, chamada Jezabel. Ele se casa com ela, e ela era pior do que ele. Israel estava totalmente sem Deus. Israel não queria mais saber de adoração a Deus. Ela trouxe os 400 profetas e mais 950 profetas de Baal e de Azera. Ela colocou a estátua de Baal e de Azera na entrada do portão principal da cidade de mão dada, e dizia que quem passasse por baixo era abençoado. E tem mais: às 10 horas nenhum israelita podia sair de casa. Nenhum podia sair de casa às 10 horas. Porque das 10 até o amanhecer, quando eles acordavam de manhã, nos pés de Baal e nos pés de Azera tinha cestos de pão, cheios de pão. E ela dizia: adorai a Baal, adorai a Azera, porque trouxe prosperidade essa manhã para nós. E o povo estava corrompido e crendo naquelas coisas. Mas nessa época tinha um profeta Elias ainda. Só que o tempo foi passando. Acabe morreu. O rei dos Moabitas não queria mais pagar tributo para Israel. O filho dele mandou um mensageiro lá e disse: olha, você não quer mais pagar tributo por quê? E ele disse: olha, eu só paguei o tributo enquanto o teu pai estava reinando. Agora que teu pai morreu, eu não pago mais nada. Daí Jorão, ele mandou fazer vistoria em toda Israel e procurar os soldados e o convocar para uma batalha, para ir até a terra de Moabe, para guerrear contra os moabitas. Só que nesse período ele também chama Josafá, que era rei de Judá. Tinha Judá e Benjamim, que eram as 2 tribos que ficaram, se desligaram das 10 tribos, cuja capital era Jerusalém. E das 10 tribos, a capital era Samaria. E quando ele chama Josafá, ele diz: Josafá, o rei dos Moabitas não quer mais pagar o tributo. Tu irás comigo nesta guerra, nesta peleja? Daí Josafá assim: vamos, tô nessa. Nós estamos divididos politicamente, mas nós somos filhos de Abraão. Os teus cavalos são os meus cavalos, o teu exército é o meu exército, conta comigo. Daí ele pensou: por caminho iremos nós? Daí ele disse assim: nós iremos pelo caminho de Edom, que é o caminho dos Edonitas. Que Edom, você sabe que vem da descendência de Esaú, que é irmão de Jacó, aquele que teve o sonho da escada. E vão eles por esse caminho. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que eles caminham um dia, eles caminham 2 dias, e sai aquele exército, aqueles 3 grandes exércitos. Só que passou-se 7 dias, e é aqui no 7 que eu quero falar. 7 dias se passaram, e eles se encontravam agora em meio a um vale. 7 dias se passou, e eles estavam em meio a um vale. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou em 6 dias. No 7º dia Ele descansou. Então, o que eu aprendi esses dias estudando é que
toda vida que no mundo espiritual, para nós, chega o 7º dia, é o sinal de um tempo, de um período que Deus está trabalhando para um novo dia na nossa vida. Ou seja, acabou-se o 7º dia, vai se começar do começo. O número 1 vai começar. Durante a semana é assim. Tem 7 dias, tem 6 dias, se fosse pelo certo, 6 dias se trabalhava, igual do ano do jubileu, 6 dias, 6 anos, 6 dias se trabalhava, e no 7º dia se descansava. Mas depois ia começar um novo dia. Quer ver? Quando os 3 estavam na fornalha, daí Nabucodonosor caiu na besteira de acender a fornalha 7 vezes mais. E o que aconteceu? Esse número 7 foi um período de Deus estar ali com eles, e depois começar uma nova história para aqueles 3. Você está entendendo? O número 7 na tua vida, nem toda a vida vai ser bênção. O número 7 na nossa vida, muitas vezes, nós vamos se encontrar em vales, em cavernas, em covas, em deserto. Mas é no número 7 que Deus vai chegar e vai dizer: você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso fazer o impossível na tua vida. 7 dias se passou e eles estavam no meio do vale. Eles estavam no meio do deserto. Não tinha ninguém por eles. Um soldado saiu e disse: olha, eu estou com sede, eu estou com sede. O rancheiro, porque o rancheiro era responsável de levar os barris da água e também de levar um boi, acaso a guerra durasse alguns dias, alguns meses, para a alimentação do povo e principalmente a água. Todos saíram com a sua botija cheia de água. Daí ele disse assim: enche o meu cântaro de água aí que eu estou com sede. Eu quero tomar água. Só que antes disso, quando eles foram para a guerra, daí Josafá falou assim: que caminho iremos nós? Nós vamos pelo caminho de Edom. Não seria bom nós consultarmos a Deus antes de ir? Daí Jorão: para que consultar a Deus? É o teu exército, o meu exército, mas o exército de Edom contra os pobrezinhos dos moabitas, não tem chance. Agora, como se vai para uma guerra sem água? Você pode ficar até alguns dias sem comer, mas sem água não dá. Como se vai pelejar numa batalha sem ter água para beber? O que adiantava agora estar no meio de um vale, no meio do exército, um exército grande, um exército numeroso, mas não tem água para beber? O que adianta ter tudo para ir para uma guerra e não ter o principal, que é a água? Você está entendendo? É nesses momentos que Deus nos prova. É nesses momentos que Deus nos permite as situações na nossa vida, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Você vai ver agora que um tumulto começou no vale. Alguns começaram a dizer: e agora? Não tem água, acabou, vamos morrer por aqui, não tem mais jeito, acabou, vamos morrer. Não tem água para beber. Se não tem água, não tem guerra. Se não tem água, não tem peleja. Prosseguir não podemos, vamos morrer no meio do caminho. Voltar, são 7 dias longe de casa, não dá para voltar. Daí um pensou, disse: vamos tirar a própria vida. É melhor nós se suicidar, fazer que nem Saul fez, do que dar o gostinho para o inimigo nos matar. Vamos tirar a nossa própria vida.
Quando eles começam a pegar a espada um ao outro, lá no meio tinha um ainda que era crente. Lá no meio ainda tinha um que temia ao Senhor. Lá no meio tinha um ainda que era o temente Josafá. Ele levanta a mão e diz: espera aí, nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Ei, deixa eu dizer uma coisa: neste vale que você está passando, não é um ponto final da tua história. Neste vale que você está passando, debaixo deste ponto, Deus vai puxar uma perninha e vai fazer uma vírgula, e a tua história vai continuar, o teu ministério vai continuar, a tua empresa vai crescer. Deus vai mudar a tua história para todo mundo ver que Ele é na tua vida, que Ele é na tua casa, que Ele é na tua família, e é que é Deus que opera o milagre. Eu me lembro um ano de prova que eu passei. Foi este um ano. A gente se sente sozinho, não tem ninguém por nós. Quando a gente está no vale, não tem ninguém por você. Quando você está no vale, não tem ninguém para te ajudar. É só você e Deus. Um ano, mas foi só um ano. Começou-se uma nova história na minha vida. É o que Deus quer fazer aqui essa noite. O número 7 já está chegando à meia-noite, e uma nova história está começando na tua vida. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão e dê glória para Jesus. Agora você vai ver que ele assim: será que não há aqui na redondeza algum homem de Deus, algum profeta, que nós possamos ir lá e a consultar? E saem os 3 reis, porque levantou um ali a mão e disse que conhecia um homem chamado Eliseu. E lá vão eles, os 3 reis. Quando eles chegam no local que Eliseu estava, eu imagino Josafá, que era homem crente, já foi chegando e dizendo: Shalom Adonai. E Josafá conhecia Eliseu e já foi dando a paz do Senhor. E Eliseu conhecia Josafá e já foi dando a paz do Senhor. Só que tinha um ali que não conhecia Eliseu, e nem conhecia Deus, e era arrogante. Ele já foi chegando e disse: és tu profeta? Profetiza tu para nós. Nós estamos aí no vale, profetiza aí para nós. Ele achou que Eliseu era qualquer profeta. Ele achou que Eliseu era esses profetas que tem por aí, que profetizam para ganhar carro, para ganhar terno, para ganhar gravata. Eliseu era profeta de Deus. Daí Eliseu olhou para ele e disse assim: oh, o que tenho eu contigo? Vai procurar os profetas de teu pai e de tua mãe Jezabel. Mas quando ele olha para Jorão, para Josafá, ele diz: se não fosse a presença de Josafá, nem para a tua cara, seu miserável, eu olhava. Daí a Bíblia diz que ele diz assim: me tragam um músico. Se tiver um músico, eu então profetizo. Eles vão lá e eles chamam um músico. Quando eles trazem um músico, aquele músico ali começa a tocar, quem sabe, a sua harpinha, começa a cantar, e a presença de Deus foi se manifestando naquele lugar. Daí Eliseu, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, profetizou: subi e descei neste vale, e cavai neste vale muitas covas, porque não verão nem chuva e nem vento, mas este vale vai se encher de tanta água. Eles saíram dali, eles foram. Agora imagine eles chegando ali dizendo: o profeta Eliseu disse assim, que não vai ter chuva e nem vai ter água, mas o vale vai se encher de água. Eu não sei como, mas vai se encher. É milagre, e milagre não se explica, porque se tivesse explicação, não era milagre.
Sabe o que aconteceu? Alguns acreditaram, alguns não acreditaram, porque a obra do Senhor é facultativo, não é por força e nem por violência. Se você acredita, você faz. Se você não acredita, você não faz. Eu não posso ter a sede que você tem. Se você não tem sede de água e de ouvir a palavra, o problema é teu. Eu não posso sentir a sede que você tem. Só que ali tinha bastante que era do exército de Josafá. E eles acreditaram. E eles começaram a cavar. Agora você vai ver, cavar no meio do deserto. Já estavam 7 dias longe de casa, já estavam morrendo da sede, e eles começando a cavar no meio do deserto, cavar areia. Isso aí é para louco, isso aí é para doido. Daí, só porque tem algumas pessoas que não acreditam no sobrenatural e no impossível, eles passam do lado dizendo: para quê, rapaz? Deixa de besteira. Tá cavando aí para quê? Vai morrer primeiro. Vai morrer para me enterrar nessa cova. Só porque eles não sabem de uma coisa: que o meu Deus é um Deus do impossível. E tem muitas pessoas que passam para você, passam do teu lado, e eles vão olhando e vão dizendo: olha, ele está cada vez mais pior, cada vez mais está descendo. Mas eles não sabem que quando a gente vai descendo, lá embaixo a gente encontra uma rocha, e esta rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente olhando para você. Você está cavando, você está no vale, você está descendo, e eles estão te humilhando, estão pisando, estão zombando de você, estão falando que não vai muito longe. Mas amanhã depois, quem te viu descendo vai te ver subindo. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu no vale vai ver você saindo do vale e cantando o hino da vitória. Os que acreditam, levanta a mão, abre a boca e dê glória para Jesus. Tem muitas pessoas que estão olhando para você e dizendo: não vai muito longe, não vai dar certo, vai morrer no vale, acabou para ele. Mas eles não sabem que o número 7 está passando, e uma nova história, e a página da tua história está virando. Os que acreditam que a página da história está virando, levanta a mão, adora Jesus, porque Ele está aqui essa noite para receber o teu louvor, para receber a tua adoração. Você vê que, quem sabe tem muita gente que vem aqui e se encontra neste vale. Quem sabe tem muitas pessoas que vêm aqui dizendo: está na hora, eu não aguento mais, eu vou largar tudo, eu vou parar por aqui. Tem alguns lugares que eu fui, eu estava esses dias num congresso de missão em São Francisco do Sul. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá porque o congresso começava na quarta-feira, era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei, olharam para mim: não tem curso de teologia, não tem o português bonito, não sabe falar o português dentro dos vernáculos, não é poliglota nem arigrota, não tem nada, não sabe nada. Daí cheguei no congresso na sexta-feira, que era na sede do setor que se pregava primeiro, e sábado e domingo era na sede do campo. Daí eu cheguei e ninguém me deu confiança, ninguém me deu a paz do Senhor, ninguém quis nem me abraçar. Sentei lá, Deus me deu a oportunidade, preguei no congresso. Sabe o que aconteceu? No sábado eu fui, e antes de eu ir, eu estava no hotel junto com meu amigo, e eu peguei o meu amigo Ronildo, da dupla Os Atalaias, e eu peguei, botei uma camisa gola polo, botei uma calça jeans, botei um tênis, e disse: não, hoje eu vou e vou sentar lá embaixo, porque a minha participação era só na sexta-feira. E quando eu estava subindo, olha só o que Deus faz, quando eu estava subindo para ir para a igreja, subindo de a pé, caminhando, quando eu entro na igreja, e nisso eu fui de terno, porque o irmão não deixou eu ir de gola polo, eu fui de terno. Daí eu me sentei lá embaixo. Daí o irmão disse: ô meu filho, vem aqui, senta ali em cima com nós. E era a sede do campo de São Francisco do Sul. É uma igreja muito grande, para aqueles lados lá, Joinville, aquelas manas. E eu subi, sentei lá no canto, lá atrás, escondidinho, para ninguém me ver. Eu me senti rejeitado, pequenininho, eu sentei lá. Sabe o que aconteceu? O líder da missão, o responsável pela missão, ele disse: olha, o irmão Leandro, ele esteve com nós ontem pregando no congresso, e ele pode vir trazer uma introdutória para nós, uma saudação. Sabe o que aconteceu? Deus me usou naquela saudação, naquela introdutória. Sabe o que aconteceu? O pregador foi pregar, e ele era de Camboriú, pastor Moisés. Ele foi pregar e não conseguia pregar, não conseguia falar da Bíblia, se enrolou-se todo. Sabe o que aconteceu? No domingo eu estava no hotel de novo, botei a minha camisa gola polo, botei o tênis, botei a calça, e disse: não, hoje eu vou assim.
Daí o Ronildo já está lá e diz assim: não, tu não vai assim, vai colocar um terno e vamos sentar lá do meu lado. Eu disse: não, eu não vou, estou com vergonha. Eu vou sentar lá embaixo, eu não quero dar mais introdutório, não quero mais nada. Vou ficar lá embaixo sentadinho. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei, as pessoas olham para a aparência de você, as pessoas julgam você e não te dão nada, né? Quando eu cheguei e sentei ali, que eu fui de terno e sentei do lado do meu amigo, daí o pastor presidente do campo veio e disse: meu filho, o pastor, eu nunca fiquei tão feliz quando um pastor me liga e diz que não vai pregar no meu congresso. Mas ontem eu fiquei feliz, porque Deus falou para mim que é tu que ia pregar o encerramento desse congresso. E eu: amém, pastor, então eu prego. Eu preguei no encerramento. Quando eu terminei a mensagem, 8 jovens batizados com o Espírito Santo, 12 almas que era o congresso de missão aceitaram a Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu entreguei o microfone chorando, porque a gente não sabe nada, a gente tem tantas pessoas inteligentes, sábias, e eu sentei chorando. Sabe o que o pastor fez? Quando é que é o congresso geral dos jovens aqui do campo de São Francisco? Daí assim, é dia 1 e 2. Daí começa na sexta-feira e sábado e domingo. Dia 1 e 2 de agosto. Já tem pregador? Não, então você nem convida, esse jovem vai pregar para nós no congresso. E dia 1 e 2 nós estamos indo até, eu mandei uns DVD, 50 DVD, de um trabalho de jovens que eu preguei na Insara, no congresso de jovens. E até eu ia trazer hoje, não trouxe. Estava o pastor presidente de vocês, nosso pastor presidente, pastor Monteiro. E eu fiquei muito feliz, porque as pessoas não dão nada para nós, mas Deus aposta em nós. As pessoas olham para nós muitas vezes passando por vales, por desertos, e nos criticam, pisam em nós, nos humilham. Eu me lembro quando eu estava fazendo a minha casa, quando eu estava construindo a minha casa, o infeliz do diabo, ele chegou e usou uma pessoa e disse: essa tua casa aí parece a arca de Noé. Eu assim: a arca de Noé? Tá bom. Daí passou-se um tempo, eu estava brabo. Daí eu olhei para ele e disse: ô meu filho, essa tua casa aí, sabe o que parece? A tenda dos filisteus. E agora sabe o que eu faço? Eu vou na sacada da minha casa e eu digo assim: Jesus é bom. Da minha família mais pobre, a minha família que não tinha nada, e a palavra de Deus é fiel, e Ele diz que manda água, que Ele manda vitória, e nós temos que crer no milagre. Você tem que acreditar no milagre de Deus. Você tem que crer no impossível de Deus. Quantos acreditam no milagre de Deus? Se coloque de pé, vamos adorar esse Deus. O conjunto vai cantar o hino. Eu quero orar pelos irmãos. Vamos fazer uma oração, o conjunto vai cantar. Sai do seu lugar, vem na frente, vamos orar. Deus vai estar abençoando os irmãos. O meu pai, eu me lembro que nós morávamos no porão de uma casa, e quando chovia, enchia aquele porão, e a minha cama parecia a arca de Noé flutuando. Mas Deus é fiel. Deus faz coisas grandes no vale para nos surpreender. Hoje meu pai tem uma marcenaria, tem o seu caminhão, tem os seus funcionários, porque Deus é fiel. A minha família me rejeitava, todos riam de mim. Quer ver quando eu tinha um fusquinha que eu comecei a fazer a obra? Todos riam de mim, todos porque o meu Fusca, quando eu ia fazer a curva, a porta do Fusca se abria e eu quase caía. Mas a Bíblia diz: quem tem promessa não morre, então não é agora. Mas era uma benção. O tempo foi passando e Jesus disse que ia me abençoar. Eu estou construindo a minha casinha, eu estou muito feliz. Estou morando na minha casinha, estou quase terminando. E eu creio que Deus vai me dar vitória para terminar a minha humilde casa. Quantos creem na vitória? Quantos creem no impossível? Eu me lembro uma certa vez, e eu estou muito feliz, porque eu fui no Rio Grande pregar. E lá no Rio Grande, o pastor assim: meu filho, tu quer ir para Criciúma de avião? E sabe que pobre é uma tristeza, né? Pobre, ele quer falar para todo mundo do que vai acontecer na vida dele.
Daí eu liguei para minha avó, que não gostava muito de mim. Vó, não se preocupa porque eu estou indo para Criciúma de avião. Daí liguei para o meu tio, liguei para meus pais. Não, liguei para todo mundo saber que eu ia de avião. Não, pensa numa tristeza de um pobre, era eu. Daí o que aconteceu? Na segunda-feira o voo era às 3h30. Olha só o Deus do impossível. Daí era umas 3h30, só porque quando eu comecei a pregar, que eu não sabia nem pregar muito direito, não entendia nada da Bíblia, não conhecia muita coisa. Daí uma pessoa veio e disse para mim: ô meu filho, prepara as malas para andar de avião. Eu disse: meu filho, vai sentar, meu filho, eu vou pregar a palavra. Imagina um pobre como eu vai andar de avião, meu filho, é difícil, meu filho. Daí só que nesse dia o voo era às 2h30. Só porque tem que chegar umas 2 horas mais cedo para fazer o check-in. Eu pergunto porque outra vez eu falei check-up. Você ri, é? Daí tinha que chegar mais cedo para fazer o check-in. Daí eu não sabia que tinha que fazer isso. E eu cheguei no aeroporto com a mala, porque o táxi pediu, me chamei o táxi, daí me levou, eu cheguei com a mala e eu fui. Quando eu vi, era o avião da Trip, tava fechado, porque era 2h15, o avião ia ser 2h30. Que negócio é esse? Fechado. Eu disse: meu filho, abre isso aí, pelo amor de Deus, que eu quero passar. Eu vou entrar nesse avião lá, que ele está lá, eu tenho que entrar. E ele puxando já para tirar a escada do avião. Eu disse: pelo amor de Deus, me abre isso aí agora, é promessa. Daí a moça que estava ali, ela disse: meu filho, vem aqui, tem que chegar mais cedo. Daí eu fiquei a ver com a passagem. Tem que chegar mais cedo. Não, pensa num pobre chorando no aeroporto. Era eu, no aeroporto de Salgado Filho. Daí quando eu saí de lá, daí eu fui pra rodoviária. Daí peguei aquele pinga-pinga. Sabe aquele pinga-pinga? E eu liguei pro meu pai, me esperar umas 3 horas ali em Forquilinha, porque eu ia chegar ali umas 3 horas. E aí pra ele ali umas 3 horas. E eu muito feliz, muito bobo. Daí perdi o avião e vim com o pinga-pinga. Cheguei 00:30 em Criciúma. Daí eu liguei pro pai, o pai disse: meu filho, o avião atrasou. Eu disse: não, pai, eu perdi o voo. O avião foi e deixou eu. Tu veio do quê? Eu vim de ônibus, tô aqui na rodoviária, vem aqui me buscar, pelo amor de Deus. E eu chorando, irmãos. Cheguei em casa chorando. Daí assim: ó Deus, tu disse que eu ia dar uma voltinha de avião, Deus, né? Tu falou, não fui eu. Eu nem pedi pra ti. Daí assim: meu filho, tu duvidou? Zacarias não duvidou? Não ficou mudo? Tu duvidou, meu filho, da promessa. Não é muita coisa, mas pra ti que é pobre é bastante coisa. Pra mim que sou Deus, isso aí não é nada, mas pra ti que é pobre é bastante coisa. Ele disse: tá bom, Deus, não duvido mais. Passou-se 1 ano. Daí eu fui pra Bahia com o Datan. Passou mais 2 anos. Daí eu fui pra Minas Gerais. Peguei 3 aviões. Passou-se mais alguns anos. Tive em Londrina. Passou-se mais alguns anos. Tive em Londrina e fui pra Araponga. Sabe por quê? Deus usa quem ninguém quer usar. Deus abençoa quem todo mundo olha assim e diz que não vai dar nada. É isso que Deus vai abençoar. Todo mundo passa por você e não te dão nada, mas Deus está dizendo: eu aposto nele, eu creio na vitória dele, eu creio no sucesso dele. Deus é um Deus que muda a história. Deus é um Deus que quando você está no vale, parece que tudo está acabado, parece que não tem mais jeito. É neste momento que Deus está tentando dizer: meu filho, é eu que faço, é eu que opero, é eu que curo, é eu que liberto, é eu que transformo. Deixa eu agir na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Deixa eu fazer o impossível, mas creia. Creia que essa noite vai fluir água. Creia que essa noite é o dia da tua vitória. Creia que a partir da manhã é uma nova história na tua vida. Acredita no milagre. Crê no impossível. Sabe por que tem muitas pessoas que não recebem milagre? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Deus me deu uma casa bonita. Eu não tinha nem condições de gastar 250 mil numa casa, mas Deus me deu, tá pago. Só falta mais algumas coisinhas, mas tá lá, Deus deu. Sabe por quê? Deus dá para quem não tem. Deus faz aquilo que ninguém faz. É só você acreditar no impossível, porque Deus faz o impossível. Olhavam para mim, para minha esposa, morando com a minha sogra, e dizer assim: ó, não vai fazer uma casa para tua família? Eu com uma filhinha que tinha nascido, perdi numa sociedade de roupa, perdi um carro, perdi mais alguns 28 mil por aí.
Mas Deus, meu filho, eu vou te dar vitória. Tudo que o diabo levou, eu vou dar em dobros. É só você fazer a minha obra. É só você crer. Sabe por quê? Porque, meu filho, eu sou o verbo. Verbo é ação e sentido. Não há sentido na nossa vida. Não há sentido se Jesus não estiver conosco. Pode estar no vale, mas se Jesus está, a tua história tem sentido. E Jesus vai mudar a tua história. Pode estar no cativeiro, mas se o verbo está contigo, a tua história tem sentido. Ele diz mais, ele é o verbo. O verbo é ação e sentido. Ação quer dizer em movimento. Deus está trabalhando pela tua vida. Enquanto você está adorando, enquanto você está fazendo a obra do Senhor, enquanto você prega, louva, adora, vem para a igreja, cultua, Deus está trabalhando pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério, pela tua vida material. Deus está trabalhando. Os que acreditam, levanta a mão e dê glória para Jesus. Eu sinto a presença dele aqui essa noite. Eu sinto a presença. Você sente? Você sente? Quantos querem sair daqui essa noite renovado pelo poder do Espírito Santo? Ei, não há vitória sem água. Não há vitória sem o Espírito Santo. Se ele não tiver na nossa vida, não tem vitória. Mas se ele está, não tem demônio, não tem capeta, não tem enfermidade, não tem chucaveira, não tem tranca-rua, não tem mar vermelho, não tem barreira que vai te impedir. Se você acredita, levanta a mão, abre a tua boca e dê glória. Nessa hora, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Acredita, 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 acredita. Adora, 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 por um minuto, por um minuto, por um minuto. Vai adorando por um minuto. Vai adorando por um minuto. Abre a tua boca e adora. Rasga o teu coração. Diz: Jesus, eu vim aqui para te adorar. Jesus, eu vim aqui porque tu é grande. Jesus, eu vim aqui porque tu é poderoso. Jesus, eu vim aqui porque eu sou um miserável. Eu não sou nada, mas tu é tudo na minha vida. Eu não posso, mas tu pode todas as coisas. Adora Ele, clama Ele, glorifica Ele, exalta Ele, diz que Ele é bom, diz que Ele é maravilhoso. Sem Ele nada feito, irmão. Sem Ele na tua vida não tem milagre. Sem Ele na tua vida não tem página virada. Sem Ele na tua vida não tem sucesso. Sem Ele na tua vida não tem bênção. Sem Ele na tua vida o leão vai te comer na cova. Se Ele não estiver na tua vida, o mar vermelho não vai se abrir. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Levanta a mão para adorar Ele. Levanta a mão para adorar ao Pai da eternidade. hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, eu te louvo, Pai, pela tua misericórdia, Pai. E te peço, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos, Pai, que vieram aqui à frente, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, tu que conhece a intenção do coração de cada um, Senhor Jesus. Pai amado, tu que conhece cada lágrima, cada sorriso, Senhor Deus. Pai amado, eu te peço agora, Senhor, abençoa teus filhos, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor Deus. Oh, Espírito Santo, vem agora, Pai, e toca nos teus filhos, Senhor. Aquela causa impossível, Senhor Jesus, toca, Pai. Oh, Senhor Deus, não importa o deserto em que eles se encontram, Senhor, mas que haja provisão, abundância, Senhor Jesus. Que haja a tua presença, Senhor Deus, nesse deserto, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu te peço também, Pai, pelo teu filho, Pai, que neste momento, Pai, está com uma causa na justiça, Senhor. Oh, Pai amado, ele que está dependendo da aposentadoria, Senhor Deus. Pai amado, visita ele, Pai. Visita os órgãos públicos, Senhor, e realiza o impossível, Pai. Toca, Pai. Oh, Senhor Jesus, hoje é dia de milagre, Senhor. Hoje é dia de unção, ó Pai.
Nós não estamos aqui, Senhor, para duvidar das tuas bênçãos, Senhor, mas no nome de Jesus nós pegaremos elas, Senhor, e levaremos para nossa casa, Pai. Abençoa, Senhor, os teus filhos, Senhor, e seja a tua misericórdia sobre a vida de cada um, ó Deus, no nome de Jesus.